Então, boa noite, sejam todas bem-vindas. Espero que, se vocês virem no grupo alguém colocando, tá? Se que não está conseguindo entrar, vocês me avisam. Se tiver alguém para eu admitir, vocês me avisam, porque depois que eu começar a compartilhar a tela, eu não consigo ver se tem gente pedindo para entrar, tá bom? Então, vocês vão dando uma acompanhada aí, mas vamos começar do começo, fazendo a nossa oração, tá? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, Pai querido, nesta noite, nesta última segunda-feira do mês, nós te louvamos, te bendizemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Obrigado, Senhor, por todas as maravilhas, por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. E obrigado, Senhor, por todos os desafios que nós passamos, porque em cada desafio eu sei que é para nosso crescimento. Cada desafio que a gente passa, o Senhor está nos ajudando a subir um degrau na nossa santidade, na nossa comunhão contigo, e que nós possamos estar sempre em comunhão contigo, e que nós possamos ser sinais da tua graça, do teu amor na vida das pessoas, na vida das nossas famílias, que nós sejamos a tua boca, os teus olhos, os teus ouvidos, os teus sentidos, que nós possamos ser inspiração na vida das pessoas, sendo imagem e semelhança tua. Obrigado, Senhor, porque tu és o amado da nossa alma. Nós te amamos, nós te bendizemos, te louvamos e te pedimos que o Senhor conduza em todos os nossos passos e conduza a nossa reunião no dia de hoje. Que os nossos ouvidos estejam atentos, as nossas mentes atentas para ouvir, para captar tudo aquilo que for para nosso crescimento. Amém. Bora lá então. Então, o tema de hoje, né, como eu falei, é sobre as atividades que uma consultora de beleza tem, tá? A gente começa na Mary Kay, entra na Mary Kay, agora eu sou uma consultora de beleza. Então, o que que eu vou fazer? Vender. A gente acha que é só vender, né? E não é. Vai muito além da venda, tá? Eu queria que vocês participassem um pouquinho comigo, tá bom? Então, assim, nem que for pelo chat, vai colocando aí o que que vocês acham, ou falando, não tem problema. Abre o microfone e fala. O que que vocês acham, assim, né? Que vocês saberiam listar algumas coisas que a gente faz? Algumas atividades? Uma eu já falei, né? A venda. O que mais que a gente faz? Que precisa fazer como consultora? A gente leva autoestima para os clientes também, né? Leva autoestima. Eu falo assim que essa parte eu nem comentei, porque esse é o nosso papel principal, né? Nós não somos vendedoras de cosméticos. Nós somos propagadoras de autoestima, né? E aí a gente vai elevar a autoestima, fazer a pessoa se sentir bem, fazer a pessoa se sentir importante, e a venda vem por consequência, tá? Você ia falar, Madalena? Pode falar. Ensinar o produto certo para cada pele. Não vai falar, não? Isso, Priscila, é isso mesmo, né? Também ensinar sobre os produtos, né? Então, eu vou falar, vou colocar o compartilhamento, tá bom? Eu vou falando assim, quando vocês quiserem falar alguma coisa, e pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa também, porque eu fui lembrando assim, né? Mas eu coloquei 10 passos, tá? Deixa eu pegar aqui, compartilhar. Estão conseguindo ver? Tá dando para ver certinho? Não, sou consultora de beleza. E agora? A primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Como consultora, a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes da primeira que eu marquei, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se enxergar como uma consultora de beleza, né? Entender o que é ser uma consultora de beleza. Que é igual nós falamos, não é só vender um produto, né? É levar autoestima, entender a necessidade do outro dentro do nosso nicho de venda. É, Às vezes despertar uma necessidade no outro. Às vezes a pessoa não percebe que ela está precisando de alguma coisa e a gente sabe que o nosso produto vai ajudar. Mas a gente tem que despertar, fazer ela enxergar sem a gente falar. Vou dar um exemplo bem básico, assim. Por exemplo, às vezes a gente vai vender um produto, eu não cheguei na parte da venda ainda, mas só para vocês entenderem o que eu quero dizer.
e a gente vai vender um produto e a pessoa, eu tô vendo que a pessoa é cheia de celulite. E eu quero empurrar o produto de celulite para ela, porque eu tô vendo que a perna dela tá encaroçadíssima. Só que aquilo não incomoda a pessoa. Então, o que que eu faço? Eu não vou chegar oferecendo produto para celulite para ela. Eu vou perguntar o que é que incomoda ela, porque às vezes o que incomoda ela é um pé de galinha que começou a sair no cantinho do olho ali, que a gente nem vê, mas é o que está incomodando ela. Então a gente tem que fazer, né, Pedro Henrique, por favor, a gente tem que fazer com que a cliente fale da necessidade dela. E aí a gente vai, dentro do que ela falar, a gente vai sanar a necessidade, tá? Vai conseguir ali fazer com que ela vai mostrar os produtos que vai amenizar, né? Amenizar ou até, como fala, interromper essa deficiência que ela tem, tá? No caso ali na pele, no corpo, né? Às vezes é alguma coisa de, minha pele do corpo é ressecada. Você vai falar do hidratante corporal. Então, eu gosto de perfume, não gosto de perfume doce. Você vai oferecer um perfume que não seja doce, seja mais cítrico, mais amadeirado, enfim. Aí você vai na conversa, né? Mas a gente chega lá. Então, o segundo slide aqui. Cadê? Aqui. Então, ó, primeira coisa é o posicionamento, tá? Então, quando a gente se torna uma consultora de beleza, a gente tem que se posicionar como uma consultora de beleza. A gente tem que falar que nós somos uma consultora de beleza, que nós prestamos uma consultoria, que nós fazemos, né? Que ela pode experimentar os produtos. Nós temos as nossas formas de fazer a nossa consultoria, mas a gente tem que se posicionar. Se eu não falar, se eu não divulgar, se eu não mostrar, né? Ou no boca a boca, ou por redes sociais, as pessoas não vão saber. Então, quando a gente se torna uma consultora de beleza, eu preciso entrar com um trabalho de divulgação, tá? Eu preciso me pôr. Às vezes nem minha vizinha sabe que eu estou vendendo Mary Kay, que eu me tornei uma consultora de beleza. Então, eu preciso mostrar isso e falar com orgulho. O posicionamento aqui entra como a gente se orgulhar de ser uma consultora de beleza. Porque às vezes, por exemplo, quando eu me tornei uma consultora de beleza, eu falava com orgulho. Falava, eu sou uma consultora de beleza. Aí a gente chega, às vezes a gente vai preencher algum formulário em alguns lugares, eles falam assim, qual é o seu. O que que você faz hoje, né? Se for formação, eu sou professora, certo? Sou formada em professora. Mas tem hora que eles perguntam de uma forma diferente. E aí eu coloco lá. é, Hoje eu coloco diretora de vendas, mas eu falava consultora de beleza, né? Então, outro dia teve uma escritura de uma chácara que a gente preencheu e eles perguntaram, né? A minha profissão. Qual é a sua profissão? E aí eu coloquei consultora de beleza. Não, eu coloquei diretora de vendas, mas eu já coloquei outras vezes consultora de beleza antes de ser diretora. Aí a mulher perguntou assim: como assim diretora de vendas? Aí o meu primo, que trabalha na usina de álcool lá que estava arrendando a terra, né? Aí ele falou assim: ela é consultora Merkei. Ele falou assim, né? Para ficar mais fácil dela entender, mas ela não entendeu. Só que eu coloco que eu sou, eu não coloco que eu sou professora. Eu fui professora, hoje eu não sou. Né? Mas mesmo quando eu já estava assim, largando de ser professora e eu era consultora, eu enchia a boca e falava, eu sou uma consultora de beleza. Só que às vezes a gente fala da boca para fora, mas às vezes a gente tem vergonha de falar. Fala com vergonha, né? Então não é para ter vergonha. É um trabalho digno tanto quanto os outros. É um trabalho maravilhoso. É um trabalho que a gente conhece pessoas, trabalho é bonita, cheirosa, né? Vai fazer as pessoas ficarem ainda mais bonitas, mais cheirosas. Então, é, mais felizes, porque quando a pessoa começa a se enxergar, que tem gente que nem se olha no espelho, a gente às vezes faz a pessoa se enxergar como mulher, né? Então, é um trabalho maravilhoso, é um despertar, gente, é um despertar de pessoas, né, para o autocuidado. E a venda vem por consequência, né? Então, isso é o posicionamento.
tá? Esse é o posicionamento. É falar, né? É você começar o seu negócio, mas falando que você está fazendo o negócio. E falar com orgulho, tá? Segunda coisa, né? A segunda coisa envolve três passos, tá? A segunda atividade, na verdade, são três atividades. Porque na Mary Kay, essas três atividades, elas formam, é, é o que seria ideal do nosso dia a dia de consultora. É agendar, vender e iniciar, tá? Então, quando a gente agenda um encontro com uma cliente, que a gente vai falar que gostaria de levar os produtos para ela dar opinião. Não vou falar, vou levar para vender para você. Se você falar, ai, eu quero te mostrar os produtos, ela vai falar, ai, eu não tenho tempo, porque na cabeça dela ela vai falar assim, ah, vai querer vender para mim, né? E as pessoas querem comprar, mas elas não querem que a gente venda para elas. Por isso que a gente tem que falar de formas diferentes porque vocês entenderam o que eu quis dizer? As pessoas querem comprar, mas elas não querem que a gente venda, né? Não quer que a gente chegue falando que vai vender para elas. Então tem que ser assim, como se fosse um namoro, entendeu? Você vai falando de forma que você vai conquistar essa atenção da pessoa. E aí a gente agenda um encontro. Ela fala, amiga, eu estou começando a Mary Kay, eu estou retomando o meu negócio Mary Kay, não importa, né? Estou precisando dar um up, né? Às vezes a gente já é consultora há mais tempo. Estou precisando dar um up no meu negócio Mary Kay. E nós tivemos lançamento esse mês. Eu posso levar para você dar a sua opinião? Se você tiver duas amigas para chamar, você chama duas amigas para gente, duas amigas que gostam de se cuidar, porque não é qualquer amiga, tá, gente? Às vezes a gente fala assim, ai, chama a sua vizinha, às vezes a vizinha não quer saber de nada, não liga para nada, não usa nada. Vai resolver alguma coisa para a gente aumentar nossa cartela de clientes? Não resolve. Então tem que ser, tudo tem que ser uma estratégia, até indicação, tá? Então, mas é falar, né? Que você gostaria que a pessoa desse opinião sobre o produto, ou senão, o que que você pode falar? Amiga, eu tô com um desafio da minha diretora, põe culpa na gente. Põe culpa na Mary Kay, põe culpa em mim. Você pode falar. Como que fala? Não é mentira, gente, porque todo dia o desafio é nosso, né? Porque eu não obrigo nada a vocês, mas eu falo, todo dia a gente tem o desafio aí de sair correr atrás de fazer as nossas vendas diárias, certo? Então vocês vão falar para ela assim, amiga, eu tô com um desafio da minha diretora e eu preciso essa semana falar com 10 pessoas, mostrar esse produto, algum produto que você tem de demonstração, que você tenha pronta entrega, porque você vai mostrar para 10, pelo menos para duas você vai vender. A gente não vai vender para as 10 às vezes sim, depende do produto, né? Mas eu falo assim, a gente faz uma margem de demonstração para gerar vendas. Não vai vender para 100% das pessoas, naquele momento, mas a gente gera conexão, a gente gera, né, engajamento delas lembrar de mim como consultora depois, porque eu preciso mostrar, ela precisa estar sempre lembrando de mim como consultora, tá? E nós vamos entrar nesse detalhe também mais para frente um pouquinho. Então, agendar com ela um encontro, tá? Amiga, eu vou fazer um bolo aqui em casa, eu vou chamar minhas amigas. Aí você chama as amigas da sua casa. Chama 5 amigas que se conhecem mais ou menos, marca uma tarde com elas. E aí naquela tarde faz um bolo, um café, coisa simples, nada extraordinário. Porque também não é para gastar, como dizia Mary Kay, né? Não é para gastar e não é para engordar, é só para você fazer essa conexão, tá? É, vai, como que fala? Eu perdi o foco. Falei que não é. Ai, ai. Então você vai reunir as amigas em casa e aí nessa reunião fala, meninas, eu acabei de começar um negócio novo, eu tô entrando na Mercay ou tô retomando, aquela que eu já falei. Cada um vai dar o seu argumento do que tá querendo desenvolver, tá? Ai, olha, apareceu aqui a Ilza. Então, aí você vai entrar. Ilza, seja bem-vinda. Não sei se você já está me escutando, tá bom? Já comecei. Aí depois você assiste o comecinho da aula no gravado depois. Mas seja bem-vinda, tá? Na nossa reunião. Então, você vai agendar, marca um encontro com as amigas, faz um bolinho, isso aqui, e pega algum produto que você tem para demonstrar e demonstra nelas. Mesmo que você não tenha uma pronta entrega, ou tem um de pronta entrega e mais gente quer, aí sim você faz.
como fala, a anotação do pedido, fala, então eu vou reservar para você, já vou pedir, não sei o quê. Aí você vai trabalhar depois, né, com essas pessoas, aquele momento que vocês fizeram. Mas aí é uma forma de você mostrar para elas que você está começando a fazer o negócio, tá? Então, agendamento. Aí a venda vem através do encontro, que pode ser. Ah, tem dia, eu não consigo reunir, vou fazer uma sacola 24 horas. Aí entra as formas de venda, tá, gente? É, claro que a Mary Kay, quando ela foi criada com o propósito de demonstrar, tá? O diferencial de sempre da Mary Kay foi a demonstração, é a pessoa fazer a experiência com sensorial, né, de sentir na pele os produtos. E antigamente, porque hoje tem gente que ainda acha caro Mary Kay, mas hoje a gente vê que está bem competitivo com o valor de mercado de outras marcas. Só que antigamente, quando falava de Mary Kay, as pessoas falavam assim: ah, é muito caro, mas quando ela participava de uma sessão de beleza, que ela sentia o produto na pele, na hora caiu o conceito dela, porque ela falava assim: nossa, eu nunca senti minha pele gostosa desse jeito. Nossa, minha pele. E é assim até hoje, gente, tá? Então, às vezes. Filho, não, não, hein? Não, não. Então, é assim até hoje, né? As pessoas precisam passar, elas querem passar por essa experiência. Essa experiência faz toda a diferença, tá? E o início, tá? Agendar, vender, iniciar. Isso aqui vocês vão sempre. Tudo isso faz parte da multiplicação dos nossos contatos. O início, você vai. Como que você vai falar sobre a oportunidade para ela? Ali na demonstração. Por exemplo, se você vai fazer uma demonstração, uma sessão de cuidados com a pele com a pessoa, você vai fazer, você faz, aí se você tiver, se for ainda mais, ainda quando tiver com mais uma ou duas amigas juntas, você fala para ela assim, amiga, presta atenção no que eu vou fazer, tá? Como eu vou conduzir, depois eu vou conversar com você. Mas no meio da sessão de beleza, você vai falando, você já vai falando, ai, gente, é tão gostoso fazer isso, ai, não sei o quê, você já vai, assim, exaltando o seu trabalho, tá? E uma hora vocês perguntam, gente, vocês acharam, no final, né? Vocês perguntam, vocês acharam difícil fazer o que eu faço? Elas vão falar, não, é porque é só ensinar a vocês a usarem os produtos. Então, alguém gostaria de conhecer mais sobre a oportunidade Mary Kay para ser uma consultora? Toda vez que você atender uma cliente, você pode fazer essa pergunta, tá? Então, agendar é o primeiro passo. A hora que você encontra com a cliente, no encontro, você já faz a pergunta do início. Mas você não vai falar assim, ah, você quer entrar na Mary Kay? Não é assim que funciona, né? Tem que ter o jeito, não é? Tem que falar, ah, você quer entrar na Mary Kay? Ela vai falar, não, né? Então, assim, você vai falar para ela observar, ou às vezes você nem se você não falar, se ela observar, você faz com ela, né? Uma coisa simples, básica, mas que ela se sinta importante. E aí você pergunta, você achou difícil fazer? Você pode perguntar isso para todas, todas. Você achou difícil fazer o que eu faço? Ela vai falar, não. Tem música que fala assim, ah, não sei, vai ficar meio assim, né? Vai ficar. Tem gente que tem vergonha. Ela fala assim, e aí você vai falar, tá? Mas aí eu não vou entrar em falas de iniciação, só quero falar. Depois a gente pode fazer aulas, cada reunião eu posso falar de algumas partes dos nossos papéis aqui, tá? Das nossas atividades. Porque senão fica muito. Porque aí a gente tem que ter a fala específica para falar. Tem algumas coisas que a gente fala do nosso jeitinho, mas tem umas palavras-chave, tá? Para falar as coisas. Mas essa pergunta é para todas as nossas clientes, tá? E porque aí a gente tem também. Aí se a pessoa falar, não, aí você fala assim, ah, não, mas eu não tenho vontade. Você vai falar assim, aí você vai pedir indicação. Você conhece alguém que gostaria, que você acha que leva jeito para trabalhar? Então, assim, aí depois a gente trabalha uma aula sobre isso, tá? Então, marcar encontros, demonstrações, diferencial, né? As demonstrações são o nosso diferencial, mas não só. Por quê? Porque nós temos muitas formas de venda de Mary Kay. Então, você não consegue fazer demonstração? Então você vai trabalhar uma outra forma, tá? Só que a gente tem que entender que nós não somos Mary Kay, gente, Mary Kay.
Marquei, é considerada é uma marca de grife. A gente não é só vendedora de catálogo. Pegar o catálogo, vai lá, deixa o catálogo lá, a pessoa marca. Não é só isso, tá? Então, é por isso que às vezes a gente não vê resultado do nosso negócio. Porque a gente quer fazer só de uma forma. Só dessa forma, que é mais fácil. É mais fácil deixar a revista em cima da mesa de alguém e falar, olha aí, e marca. Só que isso não gera conexão com a cliente, tá? Não gera desejo nela. Ela vai, se ela olhar lá e ver que está na promoção e ela gostou, ela vai pedir. Senão, se ela achar que é muito caro, ela não vai pedir. Mas se ela experimentar o produto, o conceito dela muda, né? Então, às vezes a experimentação não dá para você estar lá, mas dá para você mandar uma sacolinha 24 horas. Ah, Lê, mas eu não tenho todos os produtos para demonstrar. Não, não tem. Você vai trabalhar com o básico. Seleciona alguns, tá? E depois você vai sentindo a sua clientela, ao que as pessoas estão pedindo mais. Por exemplo, gente, nós estamos no mês dos 50%, tá? Eu sei que nem todas vão fazer um pedido de 50%. Mas, por exemplo, eu não tenho demonstrador de base. Pega algumas bases para demonstrar que você está pagando ela com 50% de desconto. Quem for fazer com 50%, né? Ou quando o produto está na promoção e é um produto que sai muito, né? Vamos dar o exemplo da base, porque a base veio, né, há uns 4 meses atrás, na promoção. Quando o produto está na promoção, é hora de você pegar algumas cores para você, mas não vai encher. Eu tenho todos os produtos de demonstração. Eu tenho. O que que eu não tenho de demonstração? Muitas vezes, tá? A maioria eu tenho, mas muitas vezes tem coisa que eu não pego. Por exemplo, quando é uma edição limitada, que eu não me identifiquei com o produto, porque aí, se é uma edição limitada, eu vou pegar para demonstrar algo que eu possa usar depois, que eu gostei para usar. Por exemplo, eu não uso batom nude. Eu tenho todos os nudes abertos porque eu demonstro bastante, as pessoas, né, gostam. Só que se sair uma edição limitada de batom nude, eu não vou pegar. Eu vou pegar o vermelho ou rosa, que são as cores que eu uso, tá? Porque senão ele vai ficar parado lá. Aí eu posso pegar um para vender, para ver se tem saída, certo? E aí, se tiver mais pedidos, eu peço mais, mas eu não vou pegar para demonstrar. Oi, filho. Ele tá falando assim, ó, isso aí, o Pedro falou uma sugestão para sua reunião. O Pedro tá falando, se você não vender da cliente, então usa. Por isso que eu não vou pegar uma cor que eu não uso, certo? É isso aí mesmo, meu filho. Ou senão eu vou ter que dar de presente para alguém depois, se não sair, certo? Então, todo jeito, a gente tem que pensar, né, o que que não vai atrapalhar o nosso negócio, tá? Também não vai tirar a nossa lucratividade do negócio. Então, aqui eu coloquei, voltando lá, opa. Aqui eu coloquei oportunidade, ver como eu faço. Ver como eu faço é aquela frase que eu falei para você falar com a cliente, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Aí. Terceira atividade, né? É o acompanhamento do cliente, tá? Então, ligar, mandar mensagem para saber se já usou o produto, se tem alguma dúvida, se tá gostando, se for um produto de pele, se já sentiu melhora na pele, tá bom? Ou se sentiu alguma coisa. A gente tem que, nesse acompanhamento, na hora da venda, a gente tem que frisar para o cliente que a Mary Kay tem o programa de 100% de satisfação. E isso, consultora, né? Vocês que são consultoras, se alguma de vocês não sabe, nos dá um respaldo muito grande. Porque se der uma alergia na cliente, por exemplo, o que que vai acontecer? A gente vai falar para ela, então você devolve. Só que assim, tem prazo, tá, gente? Não é a pessoa usar o produto 6 meses e depois vir reclamar. Não. Porque tem gente que faz isso, tá? Então, a gente fala, ó, você tem um mês para você experimentar. Se você não gostar do produto, você pode me devolver, que a Merck garante 100% de satisfação, tá? A gente tem o talão do cliente, que eu não tenho ele aqui agora, mas de outra hora eu mostro para vocês. É,
que a gente pode anotar e atrás do canhoto dele está escrito sobre a política de 100% de satisfação. É um controle das nossas vendas, tem lá na seção 2. É maravilhoso. Eu uso hoje o empresário online, mas eu estava pensando esses dias, eu vou voltar a fazer o talão de pedidos. Vou usar empresário online, porque me facilita na hora ali, né? É rápida, né? A marcação, só que depois eu quero colocar para fazer um outro tipo de acompanhamento com o cliente, tá? Que aí eu deixo o histórico e a data do que ela tem usado. Porque no empresário online tem também, só que de tempo em tempo, assim, só que são as últimas vendas. Então, se é um cliente que vem, que compra muito, não aparece tudo, entendeu? O histórico inteiro. E no talão de pedido eu tinha isso, o histórico todo, das primeiras compras que ela teve comigo até a última, né? Então é legal, tá? Então, esse acompanhamento faz toda a diferença, tá? Para a gente, eu coloquei aqui na frente, ó, do quarto passo, que é manter as antigas, mas é o acompanhamento bem feito que vai fazer a gente manter as clientes, tá? Porque a gente, que é a quarta atividade, é prospectar novas clientes. O que que é isso? É buscar novos clientes, tá? Sempre aumentar a nossa cartela de clientes que a gente precisa aumentar. Porque quanto mais clientes a gente tem, maior o volume de venda, maior o lucro, certo? Só que é muito mais difícil você prospectar as novas clientes do que manter as antigas. Então, se você fizer bem feito um trabalho e você manter essas antigas e depois as novas que forem entrando, você manter, né? É, é muito mais rentável para você, né? Ó, peraí, gente. Ah, vai encerrar daqui 10 minutos. Nós temos 10 minutos para acabar, mas tá acabando já. Então, ó, prospectar novas clientes. Como que eu vou prospectar? Como que eu vou em busca de novos clientes? Primeira coisa, indicações, tá? E a gente tem que pedir indicações para as nossas melhores clientes. Começa sempre com as melhores clientes, tá? Por exemplo, você vai comprar uma roupa numa loja, né? Ou qualquer outra coisa. Eu vou passar no caixa do mercado. Toda vez que eu passo no caixa do mercado, eu falo com a pessoa sobre o Mary. Todo lugar que eu vou, tá? Às vezes, muitas não conhecem Mary, muitas nunca experimentaram Mary. Então, eu sempre falo do meu trabalho. E urnas de parcerias, tá? Então, eu frequento o salão tal, peço para minha amiga se eu posso deixar ali 15 dias para os clientes dela, como que fala, participarem de um sorteio de uma skin analyzer, você não precisa nem gastar com produto. Aí, depois você vai falar que todas foram sorteadas. Com uma análise de pele. O Skin Analyzer é um aplicativo que a gente baixa no celular, é próprio da Mary Kay para as consultoras, né? Fazer análise da pele da cliente. A gente usa pouco essa ferramenta, mas ela é maravilhosa, tá? Então, e ela já dá ali se a pele da cliente é oleosa, se é seca, se tá com acne, ela faz análise em 10 dimensões. Baixa, né, que fala. Baixa esse aplicativo, faz em você primeiro, depois você dá de presente para as pessoas que você conseguir nas urnas, né? Que você deixar com as parcerias, tá bom? Pode ser um motivo para você ir até a sua cliente e falar assim, fulano, eu tô, eu acabei de descobrir que a Mary Kay tem um aplicativo maravilhoso, que ela faz a leitura da nossa pele, ela analisa a nossa pele em 10 dimensões, ela fala sobre a oleosidade, se tem poros abertos, se tem manchas, se tem não sei o quê, se tem acne, né? Enfim, você estuda um pouquinho sobre o negócio, vê mais ou menos sobre o que fala. Não precisa falar as 10 dimensões. Se você lembrar umas quatro, ela já vai saber que o negócio, né, vai ver o que você acha mais interessante. Uma coisa que é interessante falar, o aplicativo ele dá a idade que a pele está aparentando ter. Porque lá ele pede a sua idade. Então, por exemplo, eu tenho 43 anos. Aí eu tiro uma foto, uma claridade boa, num fundo branco, né? Uma claridade bem boa, assim. A pele limpa, tá? A pele tem que estar limpa. Aí você tira a foto, né? Aí tira o óculos, né? No meu caso, tira a foto, olhando pro círculo lá que eles colocam pro aplicativo. E aí ele vai fazer uma varredura.
Aí depois ele vai falar: se a minha pele tá aparentando ter 43 anos, tá aparentando ter 50, está aparentando ter 35, você entendeu? Então, assim, se ela tiver aparentando, se ela tiver saudável, com aparência de mais jovem, vai falar. Uma vez eu fiz de um rapaz, ele não era senhor, gente, mas deu idade de senhor, a pele dele, eu não tive coragem de falar pra ele. Porque ele tinha, tipo, 47 anos e a pele dele era a pele de 60. Aí eu falei, meu Deus, eu pulei essa parte, né? Porque eu falei, a pessoa não vai nem. Aí ele comprou uns perfumes meu, tá? Que tava interessado em perfume. Que tem para Mas, comer? Para, oi? vai. Não, não, não. Sabe por quê? Porque você deve comer açúcar na hora de dormir, o açúcar tira o Wilson, seu sono, microfone o tá açúcar aberto, faz dormir tá? mal. Então, vai fazer. Não com açúcar. Com saudade. Aí fechei, tá? Então, eu achei que ela tava falando alguma coisa, mas ela na casa dela. Mas então é isso, sabe? A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Por exemplo, se você não tem demonstrador de base, você já usou o quiz da base? Quem aqui já usou o quiz da base para fazer com a cliente? Para saber qual é o tom de pele dela? Alguém aqui já usou? Eu não usei porque eu tenho todas as cores de demonstração. Eu já usei assim, é, com gente conhecida para fazer um teste para saber se ia dar o tom certo, entendeu? A maioria das vezes dá o tom certo. Ou tá próximo, pelo menos eu vou saber mais ou menos, né, como fica o tom, qual é o tom de pele dela para eu indicar a base, tá? É mais de 90% da porcentagem de acerto, gente. Então, vale muito a pena. Então, depois, então, ó, prospectar novos clientes e manter as antigas, né? Então, aí já falei. Ai, negócio. Próximo. Quinta atividade, divulgar os produtos nas redes sociais, boca a boca. Então, é falar. Já tinha falado isso no começo lá, né? Porque o assunto emenda um no outro. Mas divulgar, tá? Então você tem que ter a sua divulgação. Eu falei que a gente tem que falar do nosso negócio, mas eu falo assim, atividade, você tem que colocar na sua atividade semanal que hora que você vai divulgar os produtos. Ah, eu tenho 5 minutos na hora do almoço, então assim eu vou postar nas redes sociais alguma coisa sobre o meu negócio, sobre um produto, sobre a oportunidade, enfim, né? Você tem que tirar esse tempo para fazer essa divulgação, tá? Sexta atividade, mandar mensagens de relacionamento. Então, tem uma lista de transmissão, já falei para vocês sobre lista de transmissão. Tem uma lista de transmissão com aquelas clientes, as futuras clientes, né? Aquelas que são clientes já e as que. E você pode pôr, às vezes pode pôr até na mesma lista, mas pode pôr em listas separadas também e mandar a mesma mensagem. Só tem que ter cuidado de não colocar a pessoa nas duas listas, né, para ela receber a mesma mensagem, tá? Mas, por exemplo, ó, uma mensagem de motivação, tipo, ó, o trabalho árduo vence o talento, quando o talento não trabalhou arduamente, né? Ó, que bonita essa frase é para nós, hein? Ó, o trabalho árduo vence o talento quando o talento não trabalhou arduamente. Então, aqui em casa o Pedro é muito fã do Cristiano Ronaldo, né? E depois a gente vai assistindo os vídeos junto com ele, assim, a gente acaba virando também, porque ele é muito isso, né? Ele não tinha talento para o futebol. Todo mundo falava que ele era ruim, mas ele trabalhou tão duro para se tornar bom, que hoje ele é um dos melhores do mundo, né? O Pedro fala um não, ou melhor. Aí, enfim, né? Cada um tem uns que falam que é o Messi, tem outros que falam que, né? Enfim, isso daí não vamos entrar nos méritos, mas eu quero dizer que é, a palavra dos outros falando que ele não tinha talento não impediu ele de treinar até ele se tornar muito bom. Ele não se tornou bom, ele se tornou excelente, certo? E é isso aí, o trabalho árduo vence o talento, porque quando a gente tem talento, mas a gente não trabalha o talento, a gente enterra ele. Não é verdade? Então, mas eu não. Ó, gente, eu sou bem assim, tá? Eu emendo um assunto no outro.
Mas é isso, mandar umas mensagens de relacionamento, assim, sabe? De você se aproximar da cliente. Um bom dia carinhoso. Uma vez na semana você manda uma mensagem assim. um- Pula um, você manda sobre um produto, ou você coloca sobre o produto no começo da semana, um outro de mensagem de relacionamento, né? De conexão, tá? Esse relacionamento fala de conexão com o cliente. Aí você manda uma mensagem no meio da semana de conexão, mais lá para sexta-feira, quinta-feira, você já manda um outro de produto, ou do mesmo, para reforçar o produto da semana, ou de um outro produto, é, ou as promoções, enfim, né? Mas não falar somente de Mary Kay com as clientes, né? É criar laços, né? Criar laços com a cliente, tá? Sétima atividade, estudar os produtos. Tem que estudar os produtos. Pelo menos o básico. Pega a revista. Na revista você vai ver. Ai, gente, vai acabar, tem menos de um minuto. Vocês conseguem voltar no mesmo link depois, um pouquinho? Coisa rápida, mas aí eu não vou nem gravar a segunda parte, tá? Estudar os produtos. Deixa eu passar para o próximo, só para vocês. Ó, conferir a pronta entrega, anotar tudo, entrada e saída de valores, gastos, participar da reunião de unidade, assistir os treinamentos. Muito importante, que é a parte burocrática que todo trabalho tem e precisa ser feito, tá? Que isso vai fazer com que a gente tenha sucesso no negócio. E ser profissional, né? Deixar de ser amadora e ser profissional. A imagem conta, né? Você é a vitrine do seu negócio. E uma consultora bem treinada não tem medo de nada. Faltou um bem aqui, ó. Consultora bem treinada não tem medo de nada. Participe das reuniões. Vamos participar. Vamos